Olá, bem-vindos ao Memórias à União. Hoje temos o prazer de receber um personagem histórico, né? Porque foi ele que construiu esse prédio onde a União está instalada hoje e comprou a rotativa que imprime o jornal, a edição impressa. Ainda hoje é a mesma máquina que ele comprou, aí por volta de 73, 72, quando o governador era então Hernando Satter. É o economista Carlos Vieira da Silva, a quem a gente faz todas as honras da casa e agradece a presença, porque realmente a gente está conversando com parte da história, pelo menos da história recente, da história, digamos assim, moderna da União, que é quando a União se tornou offset, esse sistema de impressão que ainda hoje está aqui. E Carlos, além do prazer de recebê-lo aqui para essa conversa, eu sei que a gente vai se deleitar com muitas histórias aqui. E eu gostaria que você começasse esse nosso papo contando como foi que você chegou à União, como é que você, que já era um homem da iniciativa privada, veio parar na União com essa missão de concluir o prédio, de instalar a impressora. Como foi que isso começou? Olha, eu, na realidade, sou um dos fundadores do SEBRAE na Paraíba. Comecei por aí. Trabalhava no SEBRAE quando recebo um convite de Evaldo Gonçalves para vir para o Estado, porque havia uma série de problemas existentes. Hernando Satter, como você sabe, é aquele cara muito austero e muitas vezes perguntava ao secretário: quantos funcionários tem o Estado da Paraíba? O secretário dizia: governador, em torno de... Em torno de 60 mil. Aí Hernando ficava ouvindo aquele problema de em torno. Quando foi um dia, até chamou Evaldo Gonçalves e Berilo Borba, que era o secretário da administração, que foi reitor da UFPB, disse, né? Eu quero um trabalho e quero isso rápido. Eu quero perguntar ao senhor Berilo quantos funcionários tem o Estado da Paraíba. Tem 60.371. Pronto, aí eu fico satisfeito. Uma boa tarde para vocês. Foi assim? Foi. Pô. Aí nós saímos, fomos conversar lá fora, eu, Berilo, Evaldo Gonçalves, Raulino Maracajá. Evaldo é o ex-deputado, né? Exato, também, né? Exato. E ficamos conversando o que é que a gente teria que fazer a partir dali. Eu disse, olha, nós temos que fazer um trabalho de Cajazeiras a Cabedelo. Levantando. Sem computador, sem nada, tudo na ficha. Levantando quantos funcionários tem realmente o Estado da Paraíba. Curimataú, Sertão, Brejo, vamos fazer isso. Trabalho de formiga mesmo. É um trabalho de formiga. Então nós decidimos isso. Na semana seguinte, Evaldo mandou me chamar e disse, olha, você que já passou pela Sudene, você poderia voltar à Sudene, fazer um estágio lá no setor, no DRH, Departamento de Recursos Humanos, com relação a esse problema de pesquisa e tal. E vou. Me preparei todinho, passei 60 dias fazendo esse... Fornado na Sudene. Fornado na Sudene. Anotando tudo, tal, me preparando. Aí voltei, preparei aqui, aí me juntei com o Raulino e outras pessoas, e nós montamos e partimos de Cajazeira para cá e de Cabedelo fomos subindo. E fizemos esse trabalho rápido. Porque a equipe era grande, pequena? Porque você... A equipe principal era uma equipe pequena, que dava os trabalhos, dava as orientações. Mas a gente contava com a participação de todas as pessoas. As unidades de recursos humanos, tudo. Em suma, terminamos o trabalho. Levou quanto tempo? Terminamos o trabalho, levou uns 60 e poucos dias. Mas foi o prazo que o governador pediu. Olha, eu conheci todas as cidades de Cajazeira para cá. Nunca pensei na minha vida que eu pudesse ter essa participação, conhecendo as cidades. Pois bem, levamos um trabalho para Berilo, chamou Evaldo e outras pessoas lá,
sentaram lá e foram escrever a parte final. Né, do relatório. Do relatório e tudinho. Tal. No dia que terminou, disse, pronto, vamos entregar ao governador. Evaldo falou com o governador, disse, não, traga aqui, na minha casa, lá na casa dos governadores. Na granja? Na granja do governador. E nós fomos lá. Chegamos lá, pessoal, papel na mão, envelope e tal, o governador está aqui. Ele abriu o envelope, leu aquela parte inicial e tal. Muito bem. Doutor Berilo, quantos funcionários tem o estado da Paraíba? Aí Berilo, 60, eu estou dizendo 60 mil, mas não estou lembrado quanto. 60.371. Aí ele apertou a mão de Berilo. Muito obrigado, senhores, uma boa tarde. Já botava a gente para fora. Já terminou. Deixamos lá uma cópia com ele e a partir daí o Estado realmente pôde dizer que tem um tanto. Foi por aí que eu comecei, quando o Evaldo me chamou para o Estado. Então, eu saí, Evaldo me chamou depois, eu passei rápido pelo IPEP, Chico Arnaud, que era o do IPEP, tinha umas coisas lá, o IPEP tinha um patrimônio muito grande, mas que não sabia, na realidade, o que é que o IPEP tem. Casa, prédios, loja, tal. E nós fomos fazer esse levantamento. Rapaz, pegar cada batata quente, hein? A batata quente. Pois olhe, essa residência aqui é do IPEP. Está aqui, tá. Bom dia. O senhor namorando, eu estou morando aqui há 5 anos. O senhor paga alguma coisa para o Estado, para o IPEP? Não, o cara morava já de graça. Quer dizer, nós passamos a registrar o que era do IPEP, realmente. Levantamento mesmo, né? Levantamento mesmo. E a partir daí o jurídico passou a cobrar alguma coisa dessas pessoas. Passei por esse abacaxi aí e logo em seguida Hernani achava que deveria ir uma pessoa para a Secretaria de Divulgação e Turismo. Divulgação e Turismo. Precisa de uma pessoa como o Dr. Carlos, lá para organizar aquele negócio, está muito bagunçado. Aquele jeitão dele. Sim. Aí eu fui. Chego lá, Noaldo, meu amigo demais, de Campina Grande. Foi aquele abraço, Noaldo, estou vindo aqui por isso, Hernani já me falou. E eu fiquei muito feliz, já separei até uma sala para você, vizinha minha aqui. Aí eu fui lá, me organizei e tal, e comecei os funcionários, quantos funcionários tem, de secretário e tal. Uma sala bem grande, naquela época era máquina de escrever, papel e carbono. Hamilton. 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 Pois bem, essas máquinas, vamos lá. E comecei a conversar com o Noaldo, e fui me soltando dentro da secretaria, ali em frente ao Palácio do Governo, 4 carros a secretaria tinha. Eu disse, para que esses carros? Um é do secretário, um é do jornalista, o outro, não, rapaz, precisa tudo não. Estamos tentando despesa aqui demais. Era Bezerra. Na fotografia. Zé Bezerra. Pois bem, então, fui devolver 2 carros à Secretaria das Finanças. Milton Vieira, era Luiz Vieira ou Milton Vieira, secretário das Finanças. Só basta 2 carros. Agora, eu queria que o Estado adquirisse um carro bom para o secretário. Porque quando o secretário sair para fazer uma reportagem ou um encontro do governador, né? Aí vai o secretário, o jornalista e Bezerra. Não precisa mais do que isso. E deixa um carro aqui para a administração. O senhor vai ficar com o carro, eu vou ficar no meu mesmo. Quando eu quiser fazer alguma coisa para a secretaria, eu uso o carro da... Pois bem, aí nós fomos indo, jornalistas, todos os jornalistas da Paraíba pertenciam à secretaria. Tu acredita? Acredito. Aquela relação de rapaz, que diabo é isso? Como é que é? Noaldo? Não, porque o problema é o seguinte, esse pessoal vai para a Secretaria das Finanças e está aqui à disposição, ia ficando na secretaria. Lotada de gente. Eu digo, Noaldo, vamos dar um jeito nisso.
vamos dar uma eliminada nesse negócio, porque Está inadministrado. Eu tenho que apresentar um relatório ao governador no fim do mês, exatamente com relação a esses problemas de gastos, o serviço que está sendo feito, entendeu? A produtividade de cada um e tal, tal. Tá bom. Fizemos lá uma espécie de ponto de como é? Você assina na hora que chega? Livro de ponto. Livro de ponto. Número de todos os secretários, de todo aquele pessoal. Chegar às 8 horas, ou pelo menos passar na secretaria às 8 horas e assinar às 18. Pronto, vai embora. Meu amigo, cara de Cajazeira, de Souza, de Pombal, de Campina Grande, vou lá não. Aí começaram aí nós fomos, em suma, isso deu uma diminuição de mais de 60% da relação. Impressionante. E nós somos, uma série de outras coisas, aí reportagem, o material que era destinado à União, outros órgãos, entendeu? Eu gosto, tudo que eu gostaria de dar uma olhada, apesar de não ser jornalista, porque a ideia, eu fui criticado muitas vezes, que eu fui para esse negócio sem ser jornalista. Aí Hernando disse, eu não quero jornalista não, eu quero um administrador de empresa. Eu quero... Teve essa percepção, né? Foi, teve essa concepção. Nós tivemos aqui um atritozinho, mas depois fizemos uma amizade muito boa. Eu esqueço o nome do cidadão, era do Correio Brasiliense. Veio aqui, era amigo de Hernani. Aricunha? Eu não sei se era Aricunha. Disse, governador, devia ter um jornalista nisso aí. Jornalista não boto não. Vou botar um administrador de empresa, um engenheiro, qualquer coisa. A coisa vai indo, foi melhorando, tal. Administrativamente foi uma beleza, entendeu? Quando eu chegava na mesa do contador, do administrador, que ela estava cheia de papel, eu já considerava aquilo ali um erro. Porque tu era todo organizado. Não é para ter. Outra coisa, birô. Eu tirei os birôs. Cada secretária daquela só tinha uma mesa e uma gavetinha bem pequena. Porque birô é o lugar que você tem para perder documento. Se você tiver 6 gavetas, você enche as 6 de papel. Né? E não sabe o que é que tem ali dentro. Aí Noaldo deu uma vibrada, rapaz, com relação a isso. As moças ficaram muito danadas. Tá, o pessoal da administração, mas isso é um absurdo, esses birôs, leva os birôs, mandamos fazer mesa, as mesas chegaram, as mesas bem novinhas, tal, uma gavetinha, só para botar os brincos, a bolsa e tal, e a coisa. Em cima da mesa, 2 caixinhas. Uma de entrada de documento e outra de saída de documento. O documento chega lá, tá, esse documento vai para o secretário. Esse documento aqui, uma razão de ser de tal. Vai ser devolvido. Arquivo. Ou então lixo. Certo. Então isso aí, rapaz, ficou uma maravilha a secretaria. Toda organizada. Toda organizadazinha e tal. Aí eu ficava tranquilo lá ali na praça. Tem um restaurantezinho lá, tomando meu suco e tal, aquele negócio todinho. Quando deu o problema da barriga. Ah, rapaz, a troca da manchete do nome de Orlando. A troca da manchete do nome de Orlando. Ernesto, o presidente indicado tinha sido Ernesto e a União disse que foi Orlando. Meu amigo. Foi aí que você veio para a União? Foi. Aí, escuta aí, pão naquele bolo. Aí foi o bolo. Noaldo doido que foi, tá lá, vai. Noaldo era o secretário de Divulgação e Turismo. Aí Noaldo dali para o Palácio do Governo era uma andadinha de 50 metros. Ele chegou lá, Hernani e tal, demitiu o Noaldo na hora. E mandou demitir Crispim, que era o presidente da União. Que era o presidente daqui da União, na hora também. Todos os dois fora. Vamos consertar isso aí. Mas aqui não consertou mais. No outro dia saiu pronto, ficou a União sem ninguém e a Secretaria de Administração, de Divulgação e Turismo sem ninguém. E eu lá na Secretaria, no lugar de Noaldo. Certo. Aí fazendo às vezes ali, mas demorou um pouco. Aí Hernani, aperreado, com o problema da União e o problema da Secretaria, me chamou e disse, olha, eu estou com uns nomes aqui.
para substituir o doutor Noaldo. Isso tem que ser urgente, isso tem que ser essa semana. Fulano de tal, não conhecia. Otinaldo Lourenço. Eu digo, eu conheço Otinaldo. Se eu conheço ele, não que conheço. É um bom jornalista, um cidadão capaz, etc. E tal. Podia ser, quem sabe. O senhor, ele disse, procure Otinaldo e manda ele vir aqui. Aí eu saí doidinho atrás de Otinaldo. Já dava a missão, né? Aí, Otinaldo, Hernando quer falar com você. Quer que você vá para a secretaria? Isso o quê? Você toparia ir para a secretaria? Rapaz, tá. Foi lá, acertou com o Hernani. Otinaldo assume. Eu disse, governador, eu estou fora agora. Vou cuidar da minha vida. Eu disse, não. Que é isso, amigo velho? Não, amigo velho, eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você vá para a União. Eu digo, tá doido, vou nada. Pô, não. Eu já conheço aquilo ali. Não sou jornalista, vai ter que... Não sou jornalista, não quero. Mais uma vez ele disse, não estou precisando de jornalista. Eu quero que vá para lá um administrador. Um jornalista vai com você. E os demais jornalistas que estão lá. Aí eu disse, olha, me faça o seguinte, o senhor me deu um mês, eu vou para lá. Agora, eu queria ir com uma pessoa já que pudesse dialogar e tal. Mandou chamar Luiz Ferreira. Luiz Ferreira. Me apresentou que eu não conhecia, aí viemos para cá. Conversei com o Crispim, fora daqui. Crispim, como é que está lá? Crispim deu, foi um cara, não era muito um amigo nosso, deu as dicas para a gente e tal, isso, tem essas broncas, e não é fácil não, viu, Carlos? O pessoal não vai ser fácil não, você que chega lá. Eu, pelo menos, sou jornalista, tenho um espírito jornalístico, e você não tem nada disso. Você é um administrador, é um construtor e tal. Não sei não, se você... Bom, eu vim para cá mais Luiz. Quando chego aqui, a primeira pessoa que eu me deparei aqui na frente foi esse menino do dia que eu contei, do dia Walter de Souza. Walter. Ô, doutor Walter, Walter, como você está? Aí foi nos apresentando, a secretária, aquele pessoal, o negócio estava assim. Né? Aí a sala do presidente é essa aqui, eu não sei nem qual é a sala hoje. Aí a sala virou, muito bem. A sala do diretor jornalístico aqui, Carlos Alberto não tinha sido chamado ainda. Aí eu me sento aqui. Carlos Alberto, você fala, é Carlos Alberto, filho do Brigadeiro Firmino Alves, que veio para a direção administrativa. Para ficar na administração. Certo, formar o time. Formar o time. Pois bem, então, eu e Luiz. Luiz, e agora, Luiz? Vamos conhecer as coisas lá dentro. Ora, alguém, eu não sei se algum desses meninos ali pode ter me conduzido a gente. Nós fizemos aquele levantamento, a coisa toda feita no chumbo. Eu digo, mas rapaz, esse negócio aqui, isso não envenena esse povo, não. Não, mas... Bom, estão acostumados? Tinha que ser naquela, chegava lá. Salubre, a matéria é essa, ele botava a matéria aqui, ia fazendo e depois... Compondo os tipos, né? Compondo os tipos, depois imprimia, fazia... A cacheta e tal, ia arrumando aquele negócio todinho. E olhamos tudinho, gente demais. Novamente o excesso de pessoal. Vou me dar com bronca aqui, esse pessoal não vai... Começou o estado do trabalho de... Me esqueço do nome do menino, que era o contador. Pedi a ele uma relação de todos os funcionários. Nome, função, salário. Tal. Uns 3 dias depois ele me entregou. Aquele ele já tinha lá tudo. Aí eu olhei. Uma folha de papel desse tamanho assim. Era coisa. Aí eu comecei a ler. Luiz, aqui, Primeira pessoa que eu chamei foi Walter, do Diário Oficial. Walter, você é uma pessoa que pode me ajudar aqui, dando algumas orientações. Tal. Como é esse negócio dessa saída? Entra gente, sai gente,
cabas com saco, cabas, o que é que vão levando aí dentro? Os cabas levavam chumbo, rapaz. Chumbo. Fica aí. Aí comecei a conversar com um com o outro. Essa máquina aqui está parada por quê? Não, é porque fulano não veio hoje, não. Por que não veio hoje? Não, porque essa máquina é dele. Só quem trabalha é ele. Se ele não vier, a máquina não funciona. Tinha jeito um negócio desse. Diga aí. Não era uma empresa. Aí eu digo, mas rapaz, não faça isso não, rapaz. Mas tem serviço para fazer? Tem, mas ele não veio. Não. Isso depois de uns 20 dias de só conversa. Eu chegava aqui 7 horas da manhã. Não tinha ninguém ainda. Eu já me sentava lá, a minha Hamiltonzinho, entendeu? Ou então na mão. Luiz Ferreira chegava, a gente ia discutir aquilo, depois íamos conversar lá dentro, levantar as coisas. Papel não tinha. Crise. Carbono não tinha. Olha, aquele rolo danado. Fiz um relatóriozinho, eu e Luiz. Eu digo, Luiz, você que é jornalista, é o homem que vá organizando aqui, botando no papel. Aí Luiz preparou aquele negócio todo. Eu vou entregar isso, eu disse a Luiz, eu vou entregar isso ao governador. Vamos lá. E vou dizer a ele que não fico. Rapaz, não Com faça esse quadro aqui. Faça isso não. Com isso que está aqui, eu não fico. Aí cheguei lá, e Hernani recebeu a gente. Carlos, só uma curiosidade. Nessa época você tinha quantos anos? Como é? Quantos anos você tinha nessa época? Bom, porque você tomava tomava decisões de quem já tinha uma experiência grande, né? Já. Eu já tinha experiência muito boa. Eu tinha o quê, rapaz? Isso foi em 76, 74 para uns 30 anos. Era novo ainda, né? 30 anos ou mais. Foi bem. Então, Hernani leu, ele não lia. Ele, quando pegava as coisas, ele... Não, pode deixar aqui, depois... Entendeu? Depois eu... Aí, não, governador, eu queria que o senhor... Não, amanhã eu lhe dou uma resposta. Aí, quando o Hernando leu aquele negócio todo, ele mandou chamar Evaldo. Manezinho Galdense até estava lá, eu esperasse que era deputado estadual. Eu sei que ele leu aquele negócio para os dois. Aí disse, rapaz, isso aqui é verdade que o doutor Carlos botou aqui no papel. Aí Evaldo olhou, ele já tinha conversado comigo, disse, governador, é tudo isso e talvez ele nem tenha colocado tudo. Evaldo, só tem um jeito, ou botar todo mundo para fora ou fechar a união, não sei o que, o negócio é aquele jeitão dele. Manda chamar o doutor Carlos. O doutor Carlos disse, governador, ele disse que não queria, não ia aceitar não, fica lá não. A não ser que essas medidas que ele sugere aí fossem aceitas. Aí Hernando disse, manda chamar ele. Major Geraldo era o ajudante de ordem. O ajudante de ordem dele foi lá e me chamou. Aí eu vim, me organizei tudo. Rapaz, ele já foi mais dócil, né? Faça isso não, eu estou precisando do senhor. Eu quero, antes de deixar o governo, deixar a União como uma empresa. Modernizada, com equipamento novo, etc. Agora, aí eu disse, mas governador, para isso tudinho aqui é que eu sugeri, essas 10 sugestões que eu dei aí, tem que ser feito. Se o senhor, ele disse, pode preparar que eu trago aqui e assino. Eu assino embaixo. Te deu carta branca? Me deu carta branca e eu fiquei naquela. Depois, quando eu cheguei em casa, que eu disse à mulher, eu vou para um... Mas, rapaz, tu vai para um abacaxi desse, rapaz. Botei os pés aqui dentro, entendeu? E comecei a trabalhar. Dispersando pessoas. Encosta esse equipamento que não serve. Esse material aqui, essa parede derruba para fazer outra. E fui mexendo nas coisas. Era uma coisa, aí tive que construir toda essa parte de trás e dali da oficina, onde está a Cotrel. A gráfica, né? Essa parte aqui do meio, já tinha um prédiozinho pequeno,
Certo. Mas a gente teve que derrubar uma parte e refazer as coisas. A Guarani me ajudou muito da Suplan. Guarani Viana. Guarani Viana. E a coisa foi indo, entendeu? Então, foi assim que começou a história. Aí começou a história. Mas, Carlos, aí o Guarani Viana lhe ajudou em quê? Nos projetos, na construção? Na construção. Na construção do prédio. Porque havia, já naquela oportunidade, a ideia de se modificar o sistema de impressão. Atualizar o sistema, atualizar modernizar. o sistema. Acabar com aquele problema de chumbo. Hoje, as impressoras, os jornais já estão todos feitos em offset, né? Em offset, não tem sentido a gente continuar desse jeito. Parece que o Norte já estava em offset naquela oportunidade. E outras empresas por aí. Bom, vamos pensar nisso. Aí começou a se pensar no problema da Cotrel, que já havia, eu acho que Crispim já tinha iniciado as tratativas. Eu pego aquela documentação e vou para Recife. Fui na Mesbla em Recife. Mas, na realidade, o pessoal de máquinas e equipamentos da Mesbla era do Rio de Janeiro. E a máquina foi comprada na Mesbla, né? A Mesbla é uma empresa que era da própria Mesbla. Mas aqui em Recife eles nos deram as informações todas, tal, prepararam aquele negócio todinho. Você foi parar no Rio? Aí fui parar no Rio. Aí fui para o Rio de Janeiro e lá procurei o pessoal. O cara chega para comprar uma impressora, uma máquina daquela. Não é qualquer dia que chega aí você é bem recebido. E aí eu nunca me esqueço, o cara disse, você está em que hotel? Eu digo, eu estou no hotel aqui na Nossa Senhora de Copacabana. Não era um hotelzinho de 3 estrelas, muito bonzinho que eu gostava de ficar lá. Eu disse, não, o senhor vai ficar aqui no hotel da Mesbla. O tratamento VIP já começou. Eu digo, não, tudo bem. Mandaram buscar minha troçada, eu fiquei num apartamento arretado. E haja papel, projeto, a máquina é isso, a máquina é assim, pá. Eu digo, agora vamos aos valores, logicamente em dólar. O valor dela em dólar e tal. Para isso, a gente tem que fechar esse contrato inicial, né? Assinando a máquina, quero a máquina tal, máquina tipo tal. E logo em seguida, efetuar os devidos pagamentos, né, no Banco do Brasil. Esse pagamento é comunicado à matriz, a matriz, e eles preparam a máquina para importar e tal, com uma pessoa que vem para montar e tal. Tá bom. Eu pego aquela troçada toda, trago para cá, levo para o governador. O governador não adiantava conversar muito com ele com relação àquilo. Ele disse, procure, eu me lembrei, Luiz Carlos Florentino. Luiz Carlos Florentino, foi gerente do Banco do Brasil. Foi gerente do Banco do Brasil aqui, né? e naquela oportunidade era o diretor do Banco do Estado. Certo. Luiz Carlos Florentino. José Leopoldo, Luiz Vieira, que também era o secretário das Finanças, tinha que ser ouvido naquela oportunidade. Luiz, a máquina vai custar isso para ser importada. Agora, não é só a máquina. Tem os equipamentos que vêm para a preparação da pré-impressão, né? A pré-impressão, tal. Não é só a Cotrel em si. Ela tem que ir acompanhada de uma série de outros equipamentos. Bom, o governador quer. Tem dinheiro? Não, dinheiro não tem não, mas a gente arruma. A partir daí a coisa começou a ser trabalhada nesse sentido. Eu disse, tem a outro equipamento. Tem a Heidelberg. Tem que é a impressora plana para gráfica, né? A impressora e os equipamentos que acompanham aquela máquina. A feitura da composição, tal. A relação do equipamento é toda essa aqui. Isso custa X dólares. A Cotrel americana e a Heidelberg alemã.
Mas todas na mesbla. Não, essa Heidelberg foi feita em Recife, eu não lembro o nome da firma. Aí Não foi na Tejané não, né? Hein? Na Tejané. Não, não foi na Tejané. A Tejané era material, era papel e tal. Certo. Eu me esqueço do nome. Então fomos lá. Era conversação, números, etc, etc, etc. Preparação da documentação. Aí vem a preparação da documentação para a importação dos equipamentos. X. Valor. Vereador, o valor é esse aqui. Chama o Luiz Florentino e Luiz Vieira. Aí chamava os dois. Doutor Carlos está prestando desse dinheiro. Aí Luiz Carlos botava a mão na cabeça e disse, vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir uma conta para a União, que já nessas alturas, transformada em União Companhia Editora. A gente transfere o dinheiro, doutor Carlos administra isso da partir da frente e depois nos faz as prestações de conta. Aí assim foi feito. Foi feito. A Cotrel. Esse processo levou quanto tempo, Carlos? Para assim, dessa decisão aí até que a máquina chegasse? Até que a máquina chegasse, isso foi para uns 8 meses. Levava tempo, hein? Foi. Aí a Cotrel nos manda uma documentação com as bases das máquinas da Cotrel e de outras máquinas que foram adquiridas. Certo. Com as bases para sentar. Aí eu estou com aquilo ali na mão, digo, eita danado, e agora? Arranjar gente para fazer isso aqui. Não, peraí. Fui bater na Suplan. Cheguei lá, Guarani, estou com essa abacaxi aqui. O Guarani olhou, que diabo é isso? A gente tem que fazer essa base lá na... Guarani disse, amanhã eu vou lá. Aí veio aqui com o pessoal, olhou o local, tal. Vamos fazer. Vai ser um dinheirão aí, tá? Bom, diga quanto é para eu poder levar para o governador. Eu não me lembro quem era o secretário de obra na época. Não era Zé Carlos de Freitas? Zé Carlos de Freitas, rapaz. Era. Leva para Zé Carlos aprovou na hora e tal, era o governador quer e tal. E tem que correr, porque essa máquina pode chegar. Guarani meteu o pau aí, fez. Com todos os parafusos já pronto, era só chegar a máquina e botar ainda. E a coisa foi feita, as outras máquinas foram sendo feitas, a bronca do papel que o Estado não pagava, até a companhia Tejané, eu tive que ir em Recife resolver o problema de papel, olha, só Deus sabe. A coisa correu. Eu vivia feito um louco. A minha mulher dizia, você vai endoidar com esse negócio, dessa união. Bom, mas em suma, a coisa foi se passando. A máquina chegou no Porto de Cabedelo. Fomos pegar essa máquina, entendeu? Trazer a máquina para cá, arranjar de caminhão, aquelas carretas e tal, e aqueles guinchos. Quando nós chegamos aqui, vamos botar essa máquina no lugar e tal. E elas sentaram direitinho nos parafusos que cada dia botou na base. Quando a máquina chegou, que a gente colocou no lugar certinho, só foram botar os calços para ela ficar no nível, no prumo, né? Tal, montar aquele negócio todinho. Essa pessoa que veio montar a máquina... Teve até um episódio com ela, né? Um episódio com esse... Teve um episódio com esse moço. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, na mesbla, esse moço estava chegando e foi colocado no mesmo hotel que eu. Ele vinha montar 2 máquinas, uma na Bolívia, foi na Bolívia, e uma no Brasil, que era essa nossa de João Pessoa. Aí eu fiz amizade com o cara, ele americano, eu sem falar inglês, entendendo alguma coisa, certo. Entendeu? Na hora de tomar uma cervejinha, a gente já se entendia e tal, e começamos a fazer aquelas brincadeiras. E conquistei o cara no sentido de trazer logo ele para João Pessoa. Porque a ideia, ele vinha com a programação de montar na Bolívia e depois vir para cá. Aqui era segunda. Aí eu digo, não vai dar tempo. Hernani vai sair e não inaugura. Aí
consegui derrubar o cara e ele veio para mim, veio comigo para João Pessoa. Ficou no Hotel Tambaú, consegui na universidade uma pessoa que falasse bem inglês para acompanhar ele, né, na montagem, nas coisas que ele pedia. Era necessidade, essa né, moça, técnica. eu e ele quer isso aqui, ele quer tal material, não tem aqui não, Manda buscar na rua você. e tal. Então, em suma, isso foi numa velocidade danada para montar a máquina. E quando a máquina está quase pronta, eu estou aqui na minha sala, aí Major Geraldo chega aqui mais uma vez. Governador quer falar com o senhor urgente. Foi que Bom, eu fui. Quando chego lá, está ele na sala, em pé na sala. Ele tinha um ar. Que diabo foi que você fez? Governador, foi que houve? Você trouxe esse rapaz para montar uma máquina. Esse rapaz ia para um outro país. O senhor me cria um problema. Você criou um problema diplomático para mim. Um impasse diplomático. A empresa dona da máquina, que vendeu a máquina, procurou o rapaz na Bolívia. Não chegou ninguém aqui não. Ele está no Rio de Janeiro. Procuraram na mesa, disse, não, ele está em João Pessoa, na Paraíba. Mas por que ele foi para João Pessoa? Não, porque o moço lá da Paraíba conseguiu conversar com ele e levou ele para lá. Aí foi bater na embaixada do Brasil, na embaixada dele, americana lá. Saber o que foi que eu fiz. Onde é que estava o rapaz, né? Rapaz. Aí eu vou explicar para Hernando dando polpa do mundo todinho, mas em suma ele resolveu essa bronca. E o rapaz, eu disse a ele, não, deixa para lá, montou a máquina, botou para funcionar. Treinou o pessoal. Botou todos os equipamentos, testou com o pessoal que estava trabalhando. Foi uma beleza. Fizemos um jornal não, um protótipo, né? Um negócio lá. Piloto. Botamos o papel, foi feita a impressão, um negócio mais ou menos parecido com isso aqui. Aí eu peguei aquilo ali, aquela impressão, levei para o governador. Olha agora a obra feita. A cara da União. É isso aqui. Vai ter a cores? Vai ter do jeito que o senhor quiser. Ficou feliz da vida. Foi bem. A máquina pronta, a Heidelberg, eu fui pegar em Recife. Trouxeram para cá, montaram também. Eu sei que o equipamento foi sendo montado e o equipamento de chumbo foi encostado. Desativado. A preparação do pessoal para isso. O treinamento, né? Treinamento, o offset, o treinamento na máquina. Eu acho que aquele menino estava ali desde o começo, né? Tarzan. Sim, Tarzan estava desde o começo. Foi bem, então, em suma, eu contei ainda com uma pequena ajuda de Marconi do Norte. Marconi Góes. Vieram os dois rapazes de lá, entendeu? Ajudaram a gente, a Mesbla mandou também, então foi indo, chegou num ponto, doutor Carlos, já podemos inaugurar, a Cotrel pode funcionar, o jornal pode sair pela offset e tal, o senhor pode dizer para o governador. Isso faltava 20 e poucos dias para ele terminar o mandato. Aí eu fui, governador, o rapaz ficou feliz. Vamos inaugurar. Dia tal. Foi feita aí, eu te mostrei aquelas fotografias. Aí foi inaugurado e a partir daí o jornal passou a ser outra coisa. Luiz Ferreira era o diretor de jornalismo, Carlos Alberto, diretor administrativo, e outros órgãos que passaram a ter aqui, o contador montou a sua equipe e a equipe ficou enxuta, né? Chuta. Se precisar de algum técnico para a máquina, a Cotrel, liga para Recife ou liga para o Rio de Janeiro, ele manda um técnico de imediato.
Mas, rapaz, olha, isso foi inaugurado, essa máquina foi funcionando. Olha, tempo aí sem ter bronca nenhuma. Graças a Deus, não deu bronca nenhuma. Mas depois veio uma pessoa, normalmente viria uma pessoa para dar uma checada, né? aquela revisão. Se você faz, não tem nada não, mas vamos fazer a revisão. Certo. Foi feita aí. Então a máquina continuou trabalhando aqui, entendeu? Está aí até hoje, né, amigo? Está aí a máquina aí, e a gente continuou levando o tempo todinho, e depois... Sim, terminado o mandato, você continuou? Terminou o mandato. Aí, quando terminou o mandato, assumiu Ivan Bichara. Ivan Bichara. Mandou me chamar na casa dele, lá em Tambaú. Parece que ele ficou morando na casa que foi de João Agripino. Eu fui lá, quando cheguei lá, olha, eu gostaria, eu estou sabendo que o senhor não quer sair, ficar na União, mas é um órgão que está... Governador, eu não gostaria de ficar, não. Eu gostaria de ficar, não. Não, mas não me diga isso agora, não. Eu quero ir lá amanhã com o meu secretário, vou fazer uma vistoria, vou conhecer a União. Eu não conhecia. Aí ele veio aqui, eu mostrei tudo. Tem até umas fotografias daquela. Mostrei a ele e tal. Mas, lamentavelmente, eu não aceitei. Não aceitei não, porque naquelas oportunidades, já estava conversando com esse amigo meu, Milton Queiroz, para a gente montar uma construtora. Milton disse, eu fico na parte técnica e você na parte administrativa. Eu estou sabendo que você é organizado, você organiza um bocado de coisa aí, vamos organizar esse negócio aqui. Então, nós montamos, saí, montei e fiquei vindo aqui algumas vezes, fazer visita, mas depois me afastei e eu tenho a impressão que faz muitos, não é 5 anos não, talvez até mais, que eu não venho aqui. Não vinha mais aqui. O pessoal foi morrendo, tal, Luiz Ferreira, Martim Moreira Franco, Crispim, tal, e nós estamos aí. Ô Carlos, mas você voltou a ter a experiência com o jornal impresso com o Momento, não foi isso? Foi. Uma época que teve Foi. Aquilo ali foi uma grande furada que eu tive na minha vida. Porque eu imaginava que eu pudesse ter ajuda do governador naquela oportunidade, que era Ronaldo Cunha Lima e Cícero Lucena. Cássio, parece que era deputado. Então, nós fizemos um trabalho muito bom e tal, para poder colocar Cícero Lucena e Ronaldo no Estado. Porque nós como fomos conversar com o Ronaldo Cunha Lima numa certa vez, na casa de Aracilba Rocha, para a escolha do vice. Aí nós dissemos, nós temos um candidato a vice. Mas quem é? Cícero Lucena, que naquela oportunidade... Era construtor, dono da Gradiente, construtor, eu acho, Gradiente. Né? Eu fui... E foi presidente do sindicato da construção civil, não era? Eu fui o primeiro presidente do Sinduscom. Ah, foi? Fui quem fundeu o Sinduscom, com Haroldo Lucena e Walter Vinagre. Depois é que veio Cícero, aquele negócio todinho. Pois bem, então... Fosse para o Momento. Fui para o Momento. Adquirimos aquele negócio, aquelas máquinas, e lá vai, problemas de contas, e cadê Ronaldo, cadê o pessoal chegar? E eu me aperriei, os trocados que tinha, gastei. Eu tive um prejuízo tremendo naquilo ali. Tremendo. E nunca fui ajudado por Ronaldo, por Cícero, por Cássio, que foi governador e tal, nada. O equipamento parece que já estava na mão de João, da ENAC. João Furtado, né? Foi quando eu adquiri. E eu tive que, na realidade, pagar a João, aquele negócio todinho, porque eu terminei. A minha ideia, rapaz, era fazer um negócio para valer. Eu já tinha a ideia da União.
né? De como lidar com... Tal, de jornalismo, aquele negócio todinho. Me dava muito bem com o pessoal do Norte, fiz negócio. Eu fiz uma amizade muito grande com o pessoal do Diário de Pernambuco, Certo. em função da União. Ia lá, quer dizer, estava por dentro do negócio. Eu não era jornalista, mas naquelas alturas, Mas se informou, né? naquelas alturas eu já entendia um pouco da coisa. Agora, Carlos, aqui na União, depois dessa... Você chegou e tal, que momento você destacaria, assim que houve uma edição com um trabalho diferenciado, ou uma comemoração do governo? Porque, pelo que você contou, o governador ficou muito satisfeito com a sua administração, né? Não, o que você pedia ao governador para a União, não tinha problema nenhum. Se houvesse necessidade de mais um equipamento, e eu comprei algumas coisas, outras, coisas mais simples, para o setor de offset, para ficar uma coisa bem sofisticada. Estão precisando de tal, porque naquela época, a União não tinha recursos próprios. Tinha recursos próprios. O problema do Diário Oficial era a despesa do Estado. Quer dizer, as secretarias não entravam com nada, depois é que passaram a entrar com algum dinheiro. Mas você não comandou a transferência lá do antigo prédio da Assembleia para cá, não, né? Quando você chegou, a União já estava aqui, ou tinha equipamento lá ainda? Como foi? Você se lembra disso? Me lembro. Não. Eu cheguei a conhecer aquele material lá, mas não... Não trabalhou lá, não, né? Na União lá, não? Não. Eu apenas conhecia aquilo ali. Que era ali, naquela esquina. Exatamente. Aquele prédio antigo. Tinha águia, né? Tinha uma águia, tinha tudo. Ô Carlos, aqui você conviveu com os maiores nomes do jornalismo. Não era jornalismo, mas era Luiz Ferreira, foi Gonzaga, Martinho, Barreto Neto, né? Barreto. O que tinha de bom naquela oportunidade de jornalistas, passaram pela União. Mesmo que não fosse mais matérias, alguma coisa para... A gente sempre estava aqui. Aqui eu fazia umas reuniões, aqui na minha sala, né, tinha uma turma que gostava de um whiskyzinho, né? De um bom whisky e tal, e a gente fazia sempre aquele papo ali. Aí reunia esse pessoal todinho. Entendeu? Bom papo, trocar ideia. E a União ganhou muito com essa a vinda dessas pessoas para cá, entendeu? Com uma beleza. Está aí o jornal hoje. É o único no estado, né? É o único, É o único sobrevivente. Impresso. É o único no estado, um jornal... Interessante porque é o mais antigo, né? Hein? É o mais antigo. É o mais antigo. São 130 anos. Esse projeto do qual você está participando hoje, o Memórias da União, é exatamente por conta disso. Todo domingo, eu tomo café numa padaria, lá em Tambaú, padaria Bonfim. Certo, conheço. Acordo cedo, para não acordar o pessoal de casa, eu vou lá tomar meu cafezinho, e o jornal, o menino já está com ele pronto. O sábado e o domingo eu levo o Jornal União. Carlos, e essa volta à União agora, para o projeto que está comemorando os 130 anos, depois de tanto tempo? Eu saí de casa, e está na hora, era mais ou menos umas 8h20, digo, eu vou para a União. Me deu uma mancada, podia ter vindo pela BR, muito mais simples. Aí vim para o Cruz das Armas, coisa que eu adorei ter vindo por lá. Eu dei 2 paradinhas lá para olhar os negócios lá, onde eu participei de algumas coisas com relação à raio de amadorismo. Onde eu ia com Giba Gordo, Giba Maga, aquele negócio todinho. Aquele pessoal lá da Labre, né? Passei na feira, parei na feira. Era onde a gente ia comprar caju para tomar as cachaças, né, tal, com Giba. Aquele negócio todinho. Quer dizer, eu de qualquer maneira adorei. A entrada para cá, eu decorei, tal, tranquilo. Quando eu parei aí na frente, que desci do carro que eu olhei, eu senti alguma coisa diferente. Lhe digo com toda seriedade. Quer dizer, aí vem para cá, encontra as pessoas que naquela época já trabalhavam aqui, e pessoas novas,
e a coisa funcionando. Disparado, ele é tranquilo, um bom jornal, um bom diário oficial, e o pessoal competente e capaz está aí levando o jornal. E ainda com a mesma máquina, né? É, exatamente, a mesma marca. Está aí. Você vê o que é um equipamento bem manutenido e um equipamento de primeira qualidade, né? Porque já se vão quantos anos? De 74 para cá. É. Me diga uma coisa, essa máquina Cottrell nunca deu problema, sério? Não, deu, é claro que deu, teve problema, porque a manutenção de uma máquina dessa é um negócio complicado. Tem aqueles rolos, né? Para tinta, rolo para água, o rolamento, é muita mecânica, e mecânica desgasta, né? Mas as administrações sempre tiveram um olho muito crítico em relação a isso, no sentido de que não vamos deixar faltar o que é necessário para que a máquina continue. A manutenção tem que ser, inclusive, a preventiva, muito importante. Menino, dá uma parada aí. O que? Foi que houve alguma coisa na máquina? Não. Vamos dar uma olhadinha, ver o enrolamento, ver isso, ver aquilo. Você veja que, como você contou, a empresa mandou o projeto da base, né? Da base. Que você disse que tem uma base ali que onde a máquina foi instalada. A ideia era para que ele trouxe um equipamento e colocou no chão, ali mais ou menos onde a gente pisou, e mandou ligar a máquina. E foi olhar para ver se havia vibração. Não era para ver a vibração. Aí o gasto era maior, os gastos. Certo. Quer dizer, equilibrava de alguma forma. Até isso foi observado. Foi perfeito. E a montagem foi muito perfeita. O nível, totalmente no nível, tudo. Foi uma beleza. O americano ficou quanto tempo aqui? Você se lembra? O americano montou a máquina, participou até da inauguração, não saiu nas fotografias. Porque naquela época, se não tivesse uma máquina fotográfica, celular não existia. Não existia. Aí, outra coisa, você não ia andar com a máquina na mão, mesmo naquela época. E já era grande, né? Aí ele ficou aqui, eu fui deixar ele em Recife. Deixei no aeroporto, foi um abraço e tal, fizemos uma amizade, nos comunicamos. Durante muitos anos? Vários anos, para os Estados Unidos. Eu tenho uns parentes meus que moram em Dallas, né? Eu fui a Dallas, isso faz uns 8 anos mais ou menos. O procurei lá, ele morava em New Jersey. Sim. E aí mudou-se, ele sumiu, acabou. Não encontrei mais. Mas foi uma grande amizade que ele fez aqui em João Pessoa. Só o fato de ter quase criado um problema diplomático, né? Com aquela história que você contou aqui. E quando eu falar, ele fazia... Deixa pra lá. Eu quero lá saber desses problemas. Mas, Carlos, me diga uma coisa. Diante dessa sua experiência toda no trabalho com o Estado, aqui na União, essa sua experiência com o jornalismo, com a União e depois com o Momento, como é que você vê hoje a chegada das novas tecnologias, né, que estão... Você vê, a União hoje é o único jornal impresso do Estado. O Norte, que tinha também mais de 100 anos, fechou. O Correio da Paraíba fechou com 62, eu acho. O Momento fechou faz muito tempo. O Jornal da Paraíba, que também havia... O Diário da Borborema, que foi o único jornal de toda a rede de jornais que foi de Associação Chateaubriand, foi o único jornal que ele inaugurou. Porque ele construiu aquele império todo comprando. Comprou o Diário de Pernambuco, comprou o Norte aqui, comprou não sei o que, né? Mas o Diário da Borborema ele fundou, também fechou. E a União continua até hoje. Mas com a concorrência do que você fez referência de agora, do celular, né? Que não só popularizou a fotografia, mas também... O grande problema a tecnologia é culpada por tudo isso. Tanto na criação como na destruição. Porque o grande problema é o seguinte, hoje você pega um celular desse, você assiste um jogo de futebol com ele, você vê um programa político no celular, a televisão em casa você tem tudo. Carlos, você fala com o seu neto que está não sei quantos quilômetros de distância, ao vivo. Eu antes de vir para cá, eu não sei se está aqui. Eu não sou muito mexedor, né? Quando tem bronca, meu neto é quem resolve. Né? Mas essas minhas pessoas amigas que moram na Noruega,
Lá na Noruega são 6 horas na frente. Na frente. É. A diferença de fuso horário. Então, Aninha, manda umas notícias aqui. Tio Carlos, tentei falar com Carlinha, que é a minha filha, e não sei o que é que está vendo com o celular dela. Aí mande ela entrar em contato comigo. Tá bom, Aninha, tá certo, por aí tá tudo bem. Ela disse, não. Eu estava aí em João Pessoa com 30 graus. Aqui está em 10 abaixo. Ei, meu amigo. 10 abaixo. De maneira que é isso. Mas aí, como é que você viu? Não, a União, rapaz, a União, eu lhe digo com toda seriedade. Eu, toda vez que eu vou comprar o meu jornal lá na banca do homem, no jornal, aí eu digo, olha, eu tenho parte disso aqui, viu? Ele disse, como assim? Aí, deixa pra lá. O cara na banca. Onde eu lhe conto a conversa? Eu lhe digo com toda seriedade. Eu levo ele para casa, a gente lê o jornal e tal, aquele negócio todinho. A gente tem um certo orgulho de ter passado por isso. E isso está vivo ainda hoje. É, né? E tem uma impressão que não vai acabar nem tão cedo. Porque, além do fato de ser o único, a gente tem que levar em consideração que tem toda uma história aqui, né, cara? Tem um patrimônio, isso é um patrimônio. Isso é um patrimônio. Cultural. Isso não pode acabar não, doutor. Nunca. Um jornal como a União, que é um patrimônio, é um patrimônio da Paraíba, ele olha do Nordeste. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil tem 523 anos de idade, vai completar agora em 26 de abril, né? A União tem 130, então, mais ou menos um quarto da história do Brasil passou por aqui. E se você levar em conta que a imprensa chegou ao Brasil em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, que aí Dom João liberou a importação de equipamentos e criou a imprensa oficial, e a partir daí surgiram os jornais, as coisas, 85 anos depois a União nasceu. Então a União já tem mais tempo de existência do que o tempo que ela levou para ser criada depois da instalação da imprensa no Brasil. Então é muita história, cara. É muita história. Isso é um registro vivo, né? Você veja que você chegou aqui e o que você viu, até a placa da inauguração, os equipamentos, encontrou pessoas que é história. Você imagina o que está aqui, documentado. Está tudo isso aqui. Né? Mas aí, rapaz, eu queria agradecer a você demais pela presença. Foi muito bom lhe encontrar, como eu disse a você. Fazia tempo que a gente não se via, viu? Desde o tempo do momento. É um prazer muito grande ter vindo aqui. A Poliedro era ali em frente à Câmara Municipal. Era. Não tinha um prédio ali que era a administração? Tinha um hotel... Kennedy? Não, me esqueço como era o nome daquele hotel. Mesmo em frente, fechou. Né? Era até de Tonho Cabral. A Tropicana. Hotel Tropicana. E a Poliedro era de lado. Pois é. Uma residência, aquelas antigas. Pois é, mas eu me lembro da Poliedro ali e você veja que foi muito bom ouvir essas histórias, essas presepadas, vamos dizer assim. Hoje, depois que a gente vê a distância, deixa eu lhe... rapaz, tu embriagar o técnico e trazer ele para cá, rapaz. Deixa eu lhe contar uma de Hernando com relação a negócio de... Eu, na secretaria, Naldo ainda estava na secretaria, mas normalmente eu viajava. Até isso eu montei esse esquema que ele adorava, o governador. Eu vou a Patos inaugurar o Fórum Miguel Sátiro, que era o pai dele. Quando a inauguração é sábado, eu ia na sexta. Eu ia na sexta com Bezerra. Eu não me lembro qual era o jornalista que ia e tal. Mas que nós ficávamos lá, ia lá onde é o fórum, vamos lá no fórum. Olhar o fórum e tal, onde é a mesa aqui, serviço de som, está tudo ok, Eu fazia isso, sabe por quê? Era um esquadrão precursor, né? Ia na frente. Tudo ficava prontinho. Uma vez Hernani foi inaugurar um negócio lá em Patos, eu não me lembro o que foi, a inauguração lá. E não tinha essa preparação ainda não. Aí quando chegou lá, tá Geraldo. Major Geraldo. Como era Geraldo, o locutor? Cavalcante. Geraldo Cavalcante, né? Era Geraldo, morreu, não foi? Morreu já. Geraldo Cavalcante. Alô, som, bum, 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 bum. E Hernando lá sentado. Aí, uma meia hora depois eu cheguei. Tinha tempo de sobra para a inauguração.
Aí ele chegou, amigo velho, vem cá. Quando eu entrava no ambiente, eu olhava aonde ele estava. Porque quando ele levantava a mão, eu já sabia que era me chamando. E era bronca. Diga, governador, olha, eu quero que você me faça um favor. Daqui para frente, quando eu vier inaugurar qualquer coisa, diga a Geraldo Cavalcante que chama o som primeiro. Chama o som primeiro. Ele tinha essa... Aí você aprendeu, entendeu o recado. Geraldo, ó, daqui para frente, tu faz isso, senão tu perde o emprego. Ele tá doido. Não fique naquele negócio de alô som, alô som. Mas, Carlos, voltando aqui a essa fase final da nossa conversa, eu só queria agradecer a sua presença. Eu sei que você continua muito ativo, mas você tem seus problemas, né? Suas coisas, né? E foi digamos assim, que essa sua vinda foi um grande namoro, né? Porque faz tempo que eu tentava trazer você e você sempre com um probleminha aqui, um probleminha lá. Então, Carlos, se você quiser acrescentar alguma história, contar mais algum caso, porque pelo que eu vi aqui durante toda essa nossa conversa, a sua história não foi rica só com a União também. Também teve essa relação com o governador que foi muito, né, cheia de registros, de detalhes, né? O governador era um homem. Eu tenho muita história dele. É, né? Foi a satisfação de estar aqui com vocês. Eu não sei o que dizer. É como eu disse a você anteriormente, quando eu cheguei, que parei o carro aí na frente da União, eu me senti emocionado. Me senti emocionado porque eu convivi aqui e volto aqui depois de, eu acredito, de mais de 10 anos. Talvez, eu não sei, eu vim aqui, eu não me lembro o que foi que eu vim fazer aqui há 10 anos atrás. Mas o fato é que eu vim para cá, esse papo, conhecer, ir lá, olhar as máquinas que eu participei da montagem, das compras, etc. Encontrar com algumas pessoas que conviveram comigo naquela oportunidade. A maioria, logicamente, são pessoas mais novas. Mas foi um prazer muito grande e estou sempre à sua disposição para o que der e vier. E viva a União. Carlos Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nesse projeto, que é um projeto que resgata histórias de pessoas que tiveram história, né? Olha aí, como a sua, riquíssima com a União, e que a União hoje ainda continua com esse estágio, esse desenvolvimento. O que a União representa deve muito ao seu trabalho, né? Que inclusive essa feitura de Office 7 que continua até hoje, né? Então, fica aqui a nossa gratidão, muito obrigado, foi um prazer revê-lo depois de tanto tempo. E a todos vocês que nos acompanham no Memórias da União, o nosso muito obrigado. E até a próxima.